Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistem de várias partes do mundo. Estamos aqui com mais uma entrevista da Smart City TV, hoje com o agrado de estar conversando com o Yonan Dantas. Yonan é o atual presidente da Prodan, a empresa de proteção de dados do município de São Paulo, e também presidente da ANSIT, Associação das Cidades Inteligentes, aqui do Brasil. E, com certeza, temos muita coisa para a gente conversar com o Dantas hoje. Como fazemos em todos os canais do YouTube, a gente sempre pede que quem nos assista faça a subscrição ao canal, dê o seu gosto na entrevista para a gente poder estar produzindo mais material contento. Jonas, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo, e eu gostaria que você começasse te apresentando um pouquinho, contando o que você está fazendo na Prodan no desenvolvimento dessas novas tecnologias para uso em Smart City. Muito bom, Lorenzo, um prazer mais uma vez, agradeço pelo convite, assisto a Smart City TV, e uma oportunidade muito grande, quando você fez o convite, de apresentar e falar um pouco dos desafios da maior cidade da América Latina, São Paulo. Tenho a honra de estar à frente, como você falou, da Prodan, uma empresa que tem 52 anos completados agora esse mês, e que faz parte do processo de transformação, quando a gente fala de tecnologia, dentro do município de São Paulo, né? A Prodan é uma empresa que ela é dedicada ao município e à prefeitura de São Paulo. O foco principal dela e uma empresa que tem um orçamento de quase 500 milhões, né? Esse ano a gente supera a barreira dos 500 milhões dentro do município de São Paulo, atuando em pilares e em projetos estratégicos para a prefeitura. Dentre eles, podemos falar do plano de inclusão e o planejamento estratégico dentro da política de TIC, né, de tecnologia da informação e comunicação do município. A Prodan, ao longo desses 2 anos e 3 meses que eu estou à frente, ela vem passando por uma grande transformação, junto com o time que compõe essa empresa, de não ser uma empresa só focada para o município, mas um olhar muito claro para o que está acontecendo no mundo da tecnologia e no mundo. E aí, quando a gente fala isso, a gente abre o espectro para olhar os melhores cases, cidades aqui que são referências para nós, situações que também não performaram, lições aprendidas, e a gente também acaba balizando os nossos projetos nessas experiências, né? A Prodan tem um corpo técnico de aproximadamente 900 funcionários dentro da empresa, a maioria deles funcionários da área técnica, atendendo as principais secretarias da Prefeitura de São Paulo. Como todos sabem, São Paulo tem aproximadamente, agora, pelo último censo, quase 12 milhões de habitantes dentro da cidade de São Paulo, né? E nós temos aí um parque de 26 secretarias, e cada secretaria é um universo de desafios, de oportunidades e de necessidades. Volto um pouquinho para você, Vanessa. Muito obrigado pela introdução. São Paulo realmente é um símbolo mundial, né? Uma cidade que está entre as maiores cidades do mundo, não só é a maior da América Latina, mas está entre as 10 maiores do mundo, né? E ela serve de exemplo pelos casos bem-sucedidos e também, às vezes, pelos casos mal-sucedidos de administração pública. E, claro, tecnologia é fundamental nesse processo de transformação. Agora, uma coisa que eu acho interessante, talvez para a gente conversar um pouquinho, Dantas, é como é que a tecnologia pode ajudar nesse processo de uma cidade inteligente que vai além dos limites geográficos do município. Uma coisa que eu tenho observado muito em outros países é o que eles chamam de território inteligente, mais do que a cidade inteligente, né? Onde se unem várias cidades para esse processo. E São Paulo tem aquela malha dos santos em volta, né? Tem São Bernardo, São Caetano, Santo André, né? Além de Diadema, Mauá e outros pequenos municípios, né? Como é que está esse processo de tentar integrar a tecnologia através desses outros municípios, de tal forma que o munícipe que transita em vários desses municípios, né, se sinta mais acolhido, se sinta mais em casa, não ter que ter, por exemplo, 2 cartões de transporte, 2 cartões de posto de saúde, para poder ser atendido e ser cuidado. Ótima pergunta, ótima observação. Você foi muito feliz, né? São Paulo faz divisa com uma série de cidades, onde nós chamamos aí da Grande São Paulo. Eu sou um morador de uma cidade muito próxima aqui, então posso falar com experiência. Por sinal, hoje até estarei visitando
um centro tecnológico da cidade a qual eu resido, que é São Caetano, que é muito próximo. Mais do que um desafio, é interessante ver que essas cidades também, elas não só têm iniciativas, mas projetos muito bem estruturados. E aí, um dever nosso como gestor público é que essa integração ela seja a mais tranquila possível para o usuário. Você foi muito feliz quando usou o exemplo do transporte público, né? Você pega a grande malha de São Paulo, você acaba utilizando ônibus, trem, você tem uma estrutura, um ecossistema que funciona muito bem. Claro que precisa melhorar, a gente tem integração com outros tipos de modais, como até a questão de barco, que o prefeito Ricardo Nunes vem atuando aqui na represa Guarapiranga, o reforço e a parceria que nós temos com o Estado, muito forte na camada do metrô, com a MTU, que é a Companhia de Transporte Metropolitano. Isso tudo visando, e a gente bate muito nisso, de que o cidadão ele tem que ter não só a acessibilidade de uma forma fácil, mas isso tem que ser intuitivo, isso não pode ser dificultoso. Eu faço sempre uma analogia que o grande desafio nosso não é levar a tecnologia para as pessoas, mas olhar aqueles que estão excluídos da vida digital. Essa é a nossa grande preocupação. E mais do que preocupação, a gente vem fazendo, Lorenzo, visitas na grande São Paulo, né? A gente vai para a periferia, a gente vai para as áreas que são menos atendidas, para entender a necessidade do cidadão. Você tem que escutar, você tem que ouvir ele, você tem que viver a realidade dele. É interessante que São Paulo tem subprefeituras espalhadas pela cidade. Cada subprefeitura dessa, eu costumo dizer que é uma cidade. Ela tem os seus problemas de transporte, o seu problema de educação, tem seu problema de segurança pública. E colocar esse ecossistema integrado, funcionando, para que a gente tenha, é o trabalho da Prodan. Ajudar com que essas empresas e as secretarias possam ter esses sistemas não só integrados, mas informações em tempo real, para que a tomada de decisão de qualquer um, seja do gestor ou até do cidadão, possa ser baseada em dados. Então, a gente vem fazendo, pela Prodan, parceria com alguns municípios, né? Conversando com Jundiaí, com a Sijum, tem experiências extremamente importantes lá, que entendemos que faz sentido serem colocadas aqui em São Paulo. Estamos falando com São Caetano, estamos falando com Guarulhos, apresentando as nossas soluções, que são cidades limítrofes dentro de São Paulo. Então, conhecer e colocar essas experiências em prática é a missão que a gente está caminhando agora, para que fique fácil para o cidadão. Ele utilize isso de uma forma muito transparente, né? Cartão do cidadão. São Paulo tem uma iniciativa importante, que é o cadastro unificado, ou seja, todos os moradores daqui, aqueles que fazem uso do serviço, terá um cadastro único, para que você possa chegar em uma secretaria, uma escola, alguma secretaria, uma sub, e possa, em uma única identificação, você ter acesso aos seus serviços. E de forma até online. Acredite, São Paulo, ainda nós temos aqui as nossas dificuldades, né, com cadastros mais variados. Um dado importante, em uma das pesquisas que nós fizemos agora, nós temos 88 milhões de CPFs cadastrados, né, uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. Você está... Nós cortamos um pedacinho da entrevista, depois a gente vai corrigir aí na edição. Você estava falando dos CPFs cadastrados, né? São 12 milhões de habitantes e mais de quase 90 milhões de CPF, né? É mesmo o problema do celular, né? Nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil e 300 milhões de celulares, né? Então, é algo parecido. Mas, enfim, esse problema da integração, da unificação dos dados, né? Da consolidação, é um problema já antigo, né? Um problema que vem desde os tempos de governo eletrônico, lá nos anos 80 já, né? Para se integrar essa massa toda de dados e que se repete agora nesse processo da área inteligente. Mas
Em termos de definições e organização, uma das minhas preocupações, inclusive quando eu fui gestor público, é o problema de como é que você toma decisões e como é que é esse modelo de governança, né? Me conta de maneira geral como é que é esse processo de governança das decisões da Prodan quando se vão tomar definições de cidade inteligente, porque não é só trazer a solução de tecnologia e implantar, é saber Claro, se aquela solução atende ou não à demanda de todos os teus constituintes, né, que é a claro, gestão pública e a cidadania. Como é que esse processo é feito? correto. Lorenzo, é interessante São Paulo, como em outras grandes cidades, mas São Paulo, eu vou falar em especial, nós fizemos um planejamento, foi feito em 2020, o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, né, 2021 até 2024. Lá foi mapeado, estruturado por um grupo muito grande, não só de profissionais da prefeitura. São Paulo tem uma Secretaria de Tecnologia e Inovação, um grupo que faz pesquisa, levantamento de informações, reúne todas as informações e projetos que estão sendo feitos, mas no sentido não só de catalogar, mas ter um acompanhamento da política pública, onde está chegando isso, né? Isso, se você me permite, isso aqui é um documento que é apresentado para todos os nossos gestores aqui. Mais do que uma cartilha, está muito bem definido quais são as metas, quais são os planos de cada secretaria. Nós temos um plano de metas também no município, onde a tecnologia, entendo que ela é cross para que isso. E nós temos reuniões mensais de acompanhamento e evolução da alta liderança. Então, segunda-feira nós tivemos aqui, dentro dessa reunião, estavam 8 secretários, acompanhando o processo e as decisões. E a gente chega a um grau de granularidade ou de detalhamento de situações que é muito importante, é muito difícil você ver isso em outros governos, né? Novamente, o prefeito, mais do que um incentivador, ele cobra, ele entende que a tecnologia para uma cidade desse porte, ela é transformadora e necessária. Então, eu estou fazendo essa entrevista com você aqui dentro do nosso centro de tecnologia, centro de excelência de tecnologia, um hub de inovação, dentro do prédio que nós estamos, no centro de São Paulo, no Vale, num projeto Todos pelo Centro, onde a gente reúne aqui servidores públicos, empresas de tecnologia, cidadão, startups, para que a gente possa ouvir, colocar na mesa e falar, olha, a dificuldade é essa, o plano de meta tem isso aqui, que tipo de solução e experiência que a gente vê com quick wins muito verdadeiros para entregar isso ao cidadão. E o mais interessante, para finalizar um pouquinho sobre essa pauta, é que as secretarias possuem os seus gestores na área de tecnologia, né? E a gente acaba se falando muito sobre as ações. O que cada um está fazendo, para beber da fonte, como eu costumo dizer, né? Não adianta você ficar fazendo o mesmo tipo de serviço em um lugar, repetindo do outro, quando você tem experiências e pode colaborar. Eu acho que é uma grande vantagem dessa administração, esse alinhamento tecnológico. E, claro, a Prodan, tem 1 ano e meio, a gente contratou algumas consultorias importantes, mundiais, para que acompanhem esse projeto, né, seguindo não só o planejamento estratégico, mas as ações de tecnologia muito alinhadas com o que há no mundo, quando eu falo. Exemplo disso, a gente tem um Gartner aqui dentro. E o Gartner não para olhar só pela empresa. Todos os executivos aqui, técnicos, são assessorados e mentorados para que tenham aí a sua decisão muito bem calçada, num processo técnico, num processo bem estruturado. É fantástico. Quer dizer, o modelo que vocês estão adotando é um modelo de primeiríssimo mundo. Quer dizer, vocês estão usando o que há de melhor em termos de gestão e de governança, né, para poder tomar a decisão no caminho correto. Agora, o que acontece, que eu tenho visto muito em outras cidades, é que, talvez pelo próprio processo que começou Cidade Inteligente, com uma ideia inicialmente projetada pela IBM, né, que de cidade inteligente, no finzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, era vender a tecnologia. Quer dizer, chegava-se com aquela belíssima imagem tecnológica e os gestores públicos acabavam comprando a tecnologia que era o brinco, né, o brilhante, né, a cerejinha do bolo para colocar na cidade. E isso aconteceu em várias cidades do mundo e o foco eram algumas áreas fundamentais, a iluminação pública, alguma solução de transporte, o semáforo inteligente, enfim, existe aí um conjunto de umas 3 ou 4 soluções principais, né,
que são as mais exploradas e vendidas, né? Agora, uma coisa que talvez até para te provocar um pouco, para saber como é que está esse processo, iluminação inteligente em São Paulo tem sido um problema, né? Não tem se chegado ainda a um consenso do que deve acontecer. Por que está acontecendo em Uhum, São Paulo, enquanto que, por exemplo, Belo Horizonte avançou bastante? uhum. Boa pergunta. São Paulo, comparativamente com outras capitais, ela é muito grande. E quando a gente fala muito grande, a gente fala de desafios muito grandes. Só para você ter ideia do grau de dificuldade, o ano passado o prefeito ele entrou em campo para que fosse aprovada a lei das antenas aqui, né? São Paulo tem um projeto da Secretaria de Educação disponibilizando aí 506 mil tablets aos alunos, esses tablets com chip de conexão 4G, mas quando o aluno vai para a periferia, para reuniões, para essas regiões, não tinha sinal. Então ali havia já exclusão digital, né? E se o aluno com um tablet, mesmo com essa, não conseguia, que dirá aqueles que às vezes estão com celular, aqueles que precisam fazer uso de algo. O prefeito, junto com a Câmara, fizeram um projeto em tempo recorde, aí, se não me engano, 45, 60 dias, viabilizaram e foram instaladas 215 antenas, proporcionando esse sinal. Costumo dizer que São Paulo sofre um problema de poluição espectral, se assim pode dizer. A gente tem um alto volume de antenas aqui, e das mais variadas. A gente sofre aqui dentro do centro de São Paulo, às vezes, esse tipo de problema. Você tem uma questão impactante, que é a questão dessa área demográfica da cidade ser muito grande. Quando a gente fala de um projeto de Wi-Fi livre, como a gente está capitaneando, são 20 mil pontos. 20 mil pontos. Se você colocar isso, georreferenciar como foi feito, essa área de cobertura, mesmo assim, você chega a 96% da área. Não. E para você implantar isso, é um trabalho muito, muito, muito grande. Não estou aqui, não é justificativa, não é, mas é um projeto que não é a curto prazo, é um projeto que vem sendo feito. Você citou muito bem, nós temos aqui a concessão da parte de iluminação pública, né? E a ideia é que dentro desse projeto de iluminação pública seja utilizado como ponto de conexão e disponibilização, não só de acesso, mas de sensores, para que a gente possa ter uma cidade melhor estudada, melhor monitorada, através de IoT embarcado. Acabou de ser licitado, está sendo feita agora a contratação de 20 mil câmeras de vigilância, né? Nós temos uma licitação em curso agora, né? E aqui do meu lado, a 500 metros, um prédio histórico, que era do governo federal, o prédio dos Correios, a prefeitura está com ele agora, e vai ser colocado o SP 24 horas. Lá é uma central de operações 24 horas, aberta ao público, com serviços voltados ao cidadão, e lá o cidadão vai poder ver o que está acontecendo na cidade, que tipo de serviço que ele pode fazer 24 horas. Fora as ações nas áreas de periferia, que a gente fala, que é levar a conexão dentro das escolas para todos os alunos, levar nas UBS, o planejamento que a gente tem agora, não só para as UBS, mas para os hospitais, 60 unidades médicas vão estar com conexão e com equipamentos disponíveis para o cidadão. Um trabalho muito grande, Lourenço, muito grande. São Paulo tem essa particularidade, né? Você não consegue atuar só em uma área, você tem que olhar o entorno. O desafio Os é de... mercadões públicos, né, a gente está falando, permitir também que aquele cidadão que está lá, que não só fazendo uso do serviço, mas até aquele que é um comerciante, né, e faz uso dos serviços, possa estar dentro dessa estrutura, dessa transformação que a gente fala digital. Tenho certeza que ao longo do tempo, principalmente na nossa gestão, a coisa avançou muito, muito. Mais do que você fazer, você foi muito feliz quando dizia, não adianta fazer projetos pontuais. Você tem que ter um planejamento de ação para projetos estruturantes de uma cidade. Porque senão você começa a fazer investimento e que não tem conexão com o propósito que ele precisa atacar, né? Que é o cidadão na ponta. A gente se coloca muito no papel do cidadão. Acho que essa é a missão clara aqui da nossa administração. Não, perfeito, perfeito. Bom,
Realmente, os desafios de São Paulo são de uma monta, né, de um tamanho, Uhum, é tudo mega, é tudo gigante, né? Não existem pequenos uhum, projetos em São Paulo, é tudo muito grande. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu estava participando de uma reunião com o pessoal da África do Sul, da Cape Town especificamente, e eles reclamavam muito que Cape Town tinha um grave problema de congestionamento. E aí fui entender um pouco melhor. O problema deles é que de manhã é o congestionamento para chegar na cidade, e à tarde o congestionamento é para sair da cidade, né? Tem aquelas vias, aham, as Ns, N1, N5, N3 na cidade, aham, e eles reclamavam muito desse congestionamento, e uma pista vazia, outra cheia. Aí eu falei, olha, aham. tira uma fotografia de São Paulo a qualquer hora do dia, ela vai estar congestionada nos dois sentidos. Pega Rubem Berta, pega 23 de maio, você tem um congestionamento permanente. Então, vocês são muito felizes de ter a possibilidade de ter uma via que está vazia aqui, para usar para uma emergência. Mas São Paulo tem esse desafio. Mas, Johan, com essa tua experiência, com esse teu conhecimento, com toda essa problemática que você tem enfrentado, com esses volumes que você trabalha, como é que você se sentaria na cadeira de um município menor? Não precisa dizer pequeno, mas menor, sei lá, tamanho 200 mil habitantes, 150 mil habitantes. Como é que você poderia pensar nessa estrutura que você tem de governança, de treinamento, de centro de excelência? Como é que Uhum. se traduz isso para uma coisa, para um município que precisa, mas que não tem a capacidade de investir ou não tem os recursos necessários para isso? Qual é que é a tua dica? Qual é a tua receita de bolo para esse pessoal com menos capacidade de investimento? Boa, boa. Eu vou fazer um paralelo, Lourenço. Eu tenho viajado pelo Brasil e venho acompanhando muitas realidades. E eu sou um cara feliz porque eu estou numa posição hoje, eu consigo ver uma cidade pujante, uma cidade que respira, uma cidade que a gente vê jovens que já nascem numa cultura digital e usam serviços e usam soluções diferente de nós. Eu tenho 50 anos e tenho dois filhos, um de 11 e um de 19 anos, que mexem e consomem tecnologia com uma velocidade, com uma facilidade que me impressiona. Moro em uma cidade pequena de 150 mil habitantes, que é São Caetano, mas que tem até pela proximidade, e tem receita no município para que faça mais do que isso, uma política pública muito voltada. Mas também visitei e tenho parentes em região do Brasil, são cidades pequenas, que não possuem recurso destinado a essa pasta, muito dedicada à área de saúde, de educação, segurança, aqueles três, os pilares, mas que precisam e estão fazendo alguns movimentos na área de tecnologia, muito pontuais, né? Por isso, São Paulo, e hoje na figura de presidente da ANSIT, vem fazendo o movimento das cidades inteligentes. Cidades inteligentes é para que você possa reunir o maior número de municípios do Brasil e possa disponibilizar não só a experiência de cidades grandes, mas também soluções e tecnologias de forma simples, fácil, para esses municípios menores. Em conversas com muitos gestores, eu costumo dizer que um município pequeno tem uma dificuldade de não ter gestor na área de tecnologia, ou por um processo de formação, ou por um processo, e não estou falando só de tecnologia, né? Às vezes você tem excelentes administradores ali, mas uma tomada de decisão dentro de uma estrutura de um olhar de tecnologia, você precisa, como qualquer área, ter experiência, ter pessoas que são focadas nisso. A ANSIT pode ser esse braço. A ANSIT e a Prodan abre essas portas para que esses municípios possam vir conversar. Ontem eu estava conversando com o Maurício Pimentel, que é o diretor-presidente do ICI, o Instituto de Curitiba. Conversa muito boa, com experiências maravilhosas dentro de Curitiba, uma cidade que eu considero aí uma referência na parte de cidades inteligentes, né? E já vem fazendo um trabalho Muito há tempo. muito tempo, quer dizer, planejamento. Então, resumidamente, qualquer cidade que seja pequena tem que ter dentro do seu planejamento as ações voltadas como se fosse o seu PDTI, né? O seu plano tecnológico lá. Você tem, se você não souber, procura cidades maiores. Eu tenho certeza que agora, principalmente num grupo da ANSIT, você tem parceiros que podem ajudar. Então, a primeira coisa, montar o teu planejamento, ter vontade para fazer isso, né? Um plano de ação para a cidade. O que a gente costuma ver é que não tem plano. Você tem ações pontuais para apagar incêndio. E aí, a longo prazo, a conta ela não fecha, né? Então, muitos casos, você que é um viajante aí,
e conhece várias cidades no mundo, já viu situações. Colômbia tem um planejamento, foi feito um planejamento muito grande para isso. Você vê Barcelona, outro planejamento. Você vê cidades como países como a Finlândia, como a Estônia, que tem a gente nem se compara no ponto de vista de tamanho, mas tem uma política, tem um planejamento muito grande para isso. Então, qualquer cidade, essa que eu visito, sempre que eu falo, você tem um plano para a área de tecnologia para a tua cidade? Como é que você vai fazer gestão na parte dos hospitais? Como é que você vai fazer na parte de gestão de obras públicas? Como é que você vai impactar a vida do aluno e do professor que está lá? Você tem um público jovem que está sendo inundado, não só pelas redes sociais, por conteúdo como o YouTube, né? Nós estamos num canal agora de YouTube teu aqui, né? Isso vai transpor fronteiras que nenhum tipo de TV. Então, e esse público jovem que vai consumir serão, muito em breve, aí, os que vão fazer o processo de decisão, né? Então, é dever nosso planejar, plantar, começar a fazer essa esteira, para que lá na frente a gente tenha uma cidade melhor para o cidadão. Sem dúvida. Eu acho que traz um ponto muito interessante, que é essa nova geração que já vem já digitalmente nativa, né? Já nasce com o celular na mão, passa a ter também um nível de requisito, de expectativa do serviço público diferente. Quer dizer, se eu posso ter a minha compra entregue na minha casa, feita pelo celular de um dia para outro, por que eu não consigo ter uma licença de trabalho, ou uma licença de operação, ou um certificado qualquer que precisa de governo, também no mesmo prazo e pela mesma modalidade? Então, o nível de exigência do cidadão aumenta muito, né? E com isso traz uma responsabilidade para o gestor público também muito maior, né? De poder estar se igualando, pelo menos, no mesmo nível de serviço similar ao que a iniciativa privada pode oferecer, né? Acho que é um aspecto que, às vezes, o gestor público ou o político, mais que o gestor público, se esquece um pouco de ver, mas que é muito importante no longo prazo, o impacto que essa nova cidadania vai ter na formação, na geração dos novos centros de governo. Não sei se você concorda um pouco com isso, mas acho que é meio por aí. Concordo em número, gênero e grau. Vou até um pouco mais longe, né? Em uma das nossas conversas, se não me engano, na nossa última reunião, a gente tocou muito no ponto existe um processo que algumas pessoas, ou uma boa parte aí, vem captando, que é o descentralizar. O que eu quero dizer é que você, como cidadão na ponta, você com o teu celular, você pode fazer coisas e produzir não só conteúdo, mas processos de decisões muito grandes, seja através do ambiente bancário, ambiente de pesquisa, a IA está aí, né? A gente está utilizando, mas assim, ontem conversando com um grande fabricante, um dos líderes aí nesse segmento, com executivos, foi a IA, nesse modelo que nós estamos hoje, já criou uma revolução. Por mais que a gente queira ainda aqui tentar mapear ou fazer um desenho, a gente não tem condições de saber, porque existe um processo de descentralização. O jovem que está na ponta, aquele que está fazendo uso, transformando o uso, e não só projetos, mas serviços voltados para nós, cidadãos, que independe às vezes do governo. Então, Claro. o governo tem que estar olhando para isso, né? O IA, como ferramenta de atenção ao cidadão, ela vai ser o intermediário, né, entre aquela gama enorme de serviços públicos que você tem, que às vezes são desconexos, né, e o cidadão que precisa e não sabe, né, e o IA vai ser uma espécie de intermediador, um meio de campo, né, fazendo o middleware, né, um termo um pouquinho O mais técnico middleware, da isso agenda, fazendo o mesmo. middleware entre o cidadão, que é leigo, eventualmente, no serviço público, e aquilo que a gente precisa para fazer. Mas, Roy, nós estamos quase chegando no fim da nossa entrevista aqui, nós estamos em 2023, né? Qual é a tua visão para São Paulo daqui a 10 anos? Como é que a tecnologia vai estar mudando a cidade? Boa pergunta, Lu. Só um problema de conexão, você está interrompendo, eu não sei se você está escutando. Está congelado. Talvez goste de olhar, faz parte muito da forma como o salto tecnológico está congelado. Tá, você recomeça, por favor, a resposta, por favor? Agora voltou. Tá, vamos lá. Lorenzo, boa pergunta. Eu me preocupo, não me preocupo, mas eu tento imaginar como será daqui a 5 anos, que dirá 10 anos.
né, o salto tecnológico que a gente vem sofrendo em curto espaço de tempo, eu acho que coloca a gente numa curva, uma questão de física já, aí é difícil você fazer uma projeção daquilo, né? Ninguém imaginava, até um ponto, falando de Brasil agora, né, há 2 anos atrás eu conversava no setor automotivo, e falava de carro elétrico e carro híbrido, né, aqui. E falava assim, não, no Brasil ainda vai demorar, essa história vai chegar a 5 anos. Não é. A Volkswagen acabou de fazer anúncio agora da operação dela para carro elétrico. Você tem os grandes fabricantes. São Paulo teve agora o recorde de venda de um carro que superou uma grande fabricante, que é a Toyota, um carro elétrico chinês. Ninguém há 2 anos poderia imaginar esse impacto. E a mesma coisa na camada de tecnologia. A gente vem falando muito de processamento na ponta. Tento entender que nós vamos dar um salto nesse aspecto aí, principalmente em computação quântica, e isso vai ser impulsionado por esses jovens, por essa matriz de gente que está aí fora consumindo, fazendo as coisas. Ontem estava fazendo uma reunião com a parte de saúde, fiquei impressionado com o salto, não só na camada de imagens, de diagnóstico, de soluções voltadas para a saúde. Então, isso é muito bom, porque a gente vê doenças sérias que impactam toda a cadeia de vida sendo tratada de uma forma muito mais assertiva, e a tecnologia é um ponto muito forte para isso. Então, a gente falou muito de blockchain, né? Você vê aí no mercado financeiro o boom que está ocorrendo, e aí eu faço um paralelo mesmo com essa questão de bolsa de valores, os processos como é que estão, mercado financeiro tracionando muito, muito, muito nesse aspecto. Então, difícil de falar, eu ainda estou buscando, estou lendo para tentar me entender nesse mundo de transformação, porque toda hora você tem uma novidade, você tem um contexto diferente que você precisa colocar ali, né? O binário fica em looping, como diz. Tá certo. Bom, Johan, só para terminar então aqui, eu vou aproveitar que a gente falou um pouco aí de futuro e tendências, eu só fazer um comentário a respeito do congresso do ICEGOV, que vai ser o Congresso das Nações Unidas, que vai acontecer agora no Brasil pela primeira vez. Estaremos lá, hein? Estaremos lá. O Prodam vai estar lá. Vamos estar lá. Vai ser lá em setembro, de 26 a 29 de setembro, em Belo Horizonte. Os maiores especialistas do mundo na área de governança eletrônica, de governo eletrônico, cidades inteligentes vão estar presentes, pesquisadores, né? Pessoal de consultoria, pessoal que são os usuários disso, do mundo inteiro, virão para esse grande encontro que se realiza uma vez por ano, e a gente discute essas coisas de futuro, boas experiências, bons casos, e contamos com a tua presença, diz que vai, com certeza vamos nos encontrar por lá. E te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela tua fantástica exposição sobre o estado que São Paulo está, como um exemplo de liderança e de coisas muito boas sendo feitas na cidade. E deixo aí os últimos minutos da nossa entrevista para você se despedir do nosso pessoal. E, de novo, muito obrigado. Bom, eu que agradeço mais uma vez, Lorenzo. Como eu te falei, mais um prazer aí, acompanho você, a Smart City TV. Acho que o teu trabalho e você falar com pessoas que estão não só nas cadeias de decisões, mas acabam influenciando, é muito importante. E é um bate-papo, como você falou, extremamente descontraído, para que a gente possa também não só apresentar as coisas que estão dando certo, mas as dificuldades que se tem, né? É um trabalho de todos nós fazer com que essas coisas aconteçam e cheguem de uma forma muito mais prática. Agradecer ao teu público que nos prestigia, nos assiste, falar que aqueles que estão em São Paulo, aqueles que viajam e vêm aqui, será um prazer recebê-los aqui na Prodam, apresentar o que é que a gente vem fazendo, principalmente no hub de inovação. Muito bom. Então, te agradeço mais uma vez pela oportunidade, um prazer, e que nos vemos, né? Perfeito. Muito em breve. Em São Paulo e em Belo Horizonte. Vamos ver, a próxima vez a gente combina de se encontrar pessoalmente. Muito obrigado. De novo, senhores, quem puder, por favor, se subscreva o canal, dê o like na nossa entrevista e nos vemos na próxima reunião nossa. Muito obrigado. Um bom dia a todos.